Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna, no estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para publicar mensagens sobre a Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Venha e Veja, e está baseada no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51, que diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaída, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Venha e veja. E o texto completa: Venha e veja você mesmo. Esse verbo ver aparece nesse pequeno trecho que nós lemos 6 vezes. E aparece muitas outras vezes neste capítulo aqui, 1 de João, e em todo o Evangelho de João. Essa expressão venha e veja é um convite não só para ver, mas também para ter um encontro com Jesus. Note bem que Filipe diz para Natanael: venha. Então é para vir e para ver, se encontrar com Jesus. Venha e veja, então, é um chamado para uma constatação pessoal. Natanael se manifestou de cara incrédulo. Quando Filipe disse que Jesus era da cidade de Nazaré, ele usou a expressão Jesus de Nazaré, Natanael duvidou. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Muitas vezes nós tentamos convencer alguém, persuadir alguém sobre quem é Jesus. Mas a verdade é que nós não temos condição de fazer isso. O certo, o correto, é levar as pessoas a Jesus. É o que nós precisamos fazer. Não falar sobre Jesus, mas trazer as pessoas a Jesus para que elas pessoalmente conheçam a Jesus. O bom é que Natanael aceitou o desafio. E, ao vir até Jesus, ele se surpreendeu, porque
ele descobriu que antes que ele visse Jesus, Jesus já o via, já o tinha visto. Quando ele se aproximou, Jesus viu que ele se aproximou, novamente o verbo, não é? Jesus disse: eis aí, um verdadeiro israelita, um homem totalmente íntegro. Jesus sabia quem era Natanael. Aliás, ele não só sabia quem era Natanael, mas sabe quem é você também. Conhece o seu coração, sua vida, sabe onde você mora, sabe o seu nome, conhece os seus problemas, suas dúvidas, incertezas, e sabe se você é uma pessoa íntegra. Quando Natanael lia a palavra de Deus a respeito do Messias, que ele agora diz a respeito de Jesus, quando Jesus diz para ele: eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe fosse falar com você. Quer dizer, muito antes Jesus já sabia o que ia acontecer. Então Natanael exclamou, né? Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. Porque justamente quando Natanael lia a Bíblia, ele procurava ali quem era o Cristo que havia de vir. E era Jesus que lhe falava a respeito da palavra de Deus. Porque esse Evangelho de João e esse capítulo 1 começa justamente assim. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E mais à frente, lá no versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus, novamente o verbo ver, mas o Filho único, que é Jesus, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então, quando Natanael buscava o Senhor na sua palavra, na verdade era Jesus quem falava com ele. E ao conhecer Jesus, então, ele pôde saber quem era esse Cristo que vinha para ser o ungido de Deus, um salvador do mundo, aquele que Deus enviaria para libertar não só o seu povo de Israel, mas toda a humanidade do pecado. Por isso ele pôde exclamar assim: tu és o Filho de Deus, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus veio para ser isso mesmo. Mas Jesus veio para se comunicar conosco. Por isso, Jesus disse que Natanael ainda teria outras visões. Jesus disse para ele: você crê nisso porque eu disse que eu vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que esta. Você verá coisas maiores que esta. Novamente o verbo ver. E dizendo para todos os demais, não só para Natanael: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu creio que aqui há uma referência de Jesus àquele sonho que Jacó teve num caminho, na viagem que ele fez para a terra de sua mãe, onde ele tinha ido buscar uma esposa. E ele, cansado da caminhada, acampou no lugar, dormiu e sonhou. E no sonho ele via uma escada e os anjos subindo e descendo. A escada que começava na terra e ia até o céu. E os anjos subindo e descendo por aquela escada. Era uma visão do acesso do homem a Deus, da comunicação pessoal do homem com Deus.
E realmente, em Jesus, o próprio Deus veio à Terra para que nós pudéssemos ter um encontro verdadeiro com Deus. Diz assim nesse mesmo Evangelho, capítulo 1, versículo 14, diz assim: a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, esta é a visão que Natanael teve, a visão que cada um de nós pode ter do Deus que desceu entre nós, do Deus que se fez homem, do Deus que se fez carne e osso, o Deus Emanuel que habitou entre nós, que viveu entre nós, que sofreu por nós, que foi até aquela cruz e morreu por nós. Ele é, como ele mesmo disse, lá no capítulo 14 desse mesmo Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Em Jesus, Deus e o homem se veem e se encontram. Nessa mesma passagem que estamos lendo agora, depois de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim, Jesus diz, se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai. O mesmo Filipe, agora também duvidoso, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu e o Pai somos um? Jesus está no Pai e o Pai está nele. Eu e o Pai somos um. Venha e veja, é o convite. Venha pessoalmente encontrar-se com Jesus, ver quem Jesus é, sentir quem Jesus é e receber o poder de Jesus e a graça de Jesus em sua vida. Amém?